No vídeo de hoje eu vou dar uma introdução para vocês sobre o ArcGIS Pro. Quando nós iniciamos o software, ele vai nos perguntar se nós queremos abrir um novo projeto, ou seja, criar um projeto, ou abrir um projeto que já existe. Veja que nesse item projetos recentes não aparece nada aqui para nós. Então significa que nós não trabalhamos em nenhum outro projeto anteriormente. Então nós vamos aqui clicar em novo projeto e vamos dar um nome a esse projeto. Podemos chamar ele de projeto 01, por exemplo, e precisamos indicar um local onde nós queremos que esse projeto seja salvo. Então você vai navegar até uma pasta que é do seu interesse. Se você não tiver essa pasta, você pode criar, então botão direito aqui, folder, você pode escrever o nome dessa pasta, projetos, por exemplo, e vai então entrar nessa pasta para dizer que qualquer projeto que você criar, você quer que salve dentro dessa pasta aqui, chamado projetos, ok? Feito isso, ele vai iniciar o software, ou seja, vai criar aí toda a estrutura que você precisa. E é importante observar algumas coisas quando nós trabalhamos com o sistema de informação geográfica. Uma delas é como que a interface do sistema ela é organizada, tá? Então notem que quando você abriu, né, o seu projeto, ele já trouxe aqui duas camadas, tá? Isso aqui é default do ArcGIS. Essa primeira camada aqui, um mapa topográfico global, né? E essa segunda aqui, um hillshade, uma representação do relevo aqui, né? Você pode desligar essas camadas, não tem problema nenhum. Bem, um outro ponto importante é entender como a interface está organizada. Então, nós temos aqui, nesses itens aqui suspensos, nós temos o que nós chamamos de menu, tá? Então, aqui nós temos o menu Insert, que é o que está marcadinho embaixo. Aqui nós temos o menu Map, o menu View e assim por diante. Os menus, eles concentram conjuntos de opções que o software nos fornece, né? Então, por exemplo, no menu Edit, eu tenho ali todas as ferramentas para trabalhar com a edição do meu dado. O menu Share são ferramentas que eu tenho para compartilhar os meus dados, né? Então, os menus são sempre, eles agregam, né, um conjunto de funcionalidades que o meu software permite. Pois bem, aqui na camada Contents, né, aqui nesse painel Contents, é onde o software ele vai mostrando as camadas que eu estou trabalhando, ou seja, os layers que eu estou ativo no sistema. Então, neste caso, né, como nós acabamos de criar o projeto, não trouxemos nada para ele, ele só tem aqui esses dois layers que ele mesmo carrega automaticamente. Mas qualquer arquivo que nós abrirmos aqui, ele vai mostrar nesse item aqui, ok? Bem, observem que esses layers, eles são apresentados nesse painel Map, né? Então, nós temos aqui, essa área aqui, pessoal, é o que nós chamamos de área de visualização do mapa. Então, ela é uma área georreferenciada, né? Se vocês observarem aqui embaixo, ó, tem as coordenadas. À medida que, por exemplo, eu levo o mouse lá em algum menu, essas coordenadas não se alteram, assim como eu não tenho aqui no item Contents, né? Então, eu só tenho essa parte de visualização do mapa, tá? Então, todo software de SIG ele tem basicamente essas três estruturas aqui, né? Os menus, o painel de camadas, né, onde eu trago os arquivos, e a área de visualização do mapa, ok? Bem, eu queria mostrar para vocês um pouco sobre o ArcCatalog. Então, aqui no menu View, né, nós temos aqui a opção Catalog View. Aqui ele vai abrir, observem que nós estávamos aqui no item Map, e aí eu pedi para ele me mostrar o catálogo. O ArcGIS ele tem um banco de dados próprio, né, que é o GeoDatabase. Então, nós podemos manipular o banco de dados do ArcGIS usando o ArcCatalog, que seria o sistema gerenciador dele de banco de dados. Então, quando nós entramos aqui em ArcCatalog, ele mostra para nós no item Contents várias opções aqui, tá vendo? Ó? Então, ele permite, por exemplo, nós navegarmos nas pastas do nosso computador ou mesmo dentro do projeto que a gente acabou de criar, tá? Então, essas pastas aqui, ó, ele cria para nós à medida que nós criamos o nosso projeto, que nós chamamos aqui projeto 01. Então, vamos lá. Aqui em Folders, né,
quando nós criamos o nosso projeto, veja que ele criou uma pasta chamada Projeto 01 e armazenou dentro desse diretório aqui chamado Folders. Se nós abrirmos esse projeto 01, nós observamos que ele já criou o banco de dados, está vendo aqui, ó, projeto 01.gbd, ou seja, Geodatabase. Então, o ArcGIS, quando você cria um projeto, ele já cria automaticamente um banco de dados e deixa esse banco vazio. Está vendo aqui, ó, this container is empty. Então, ele está dizendo, olha, o banco eu criei, mas agora ele está vazio. Isso facilita muito o nosso trabalho, porque depois é só usar e carregar os dados para dentro desse banco, tá? Bem, o que nós podemos fazer aqui em Folder é, de repente, você pode criar uma conexão com o seu computador, né, com alguma pasta que está lá no C2 ponto ou no pendrive, para que você possa ver esses arquivos aqui dentro do catálogo. Então, aqui nós podemos adicionar, aqui em Add, nós podemos criar uma conexão de pasta, tá? Então, quando nós clicamos aqui nesse botãozinho, nós precisamos indicar para ele aonde que está no nosso computador os arquivos. Então, no meu caso aqui, eu tenho uma pasta que eu estou trabalhando com alguns dados que está aqui nessa pasta chamada EZ01. Então, dentro dessa pasta, eu tenho alguns outros arquivos. Então, eu quero, na verdade, enxergar tudo que está dentro dessa pasta EZ01. Então, eu vou marcar, né, essa pasta, ou poderia dar um passo, né, anterior e marcar toda essa pasta para ver tudo que está dentro dela, tá? Então, note que agora eu já consigo enxergar, ó, dentro de folders, não somente o projeto 01, mas a pasta do meu computador. E dentro dela, ó, tudo que tem de arquivos. Então, por exemplo, nesse E01, eu tenho aqui BR Regiões, frigoríficos, LT existente, rodovia federal, tá? Então, ele lista para mim, aqui no catálogo, o que está dentro da pasta E01. Assim como se eu clicar no E02, ele lista o que está dentro da pasta EZ02, tá? Então, se eu venho aqui, por exemplo, e clico no nome do arquivo, eu consigo visualizar aqui esse arquivo. Então, aqui tem algumas coisas importantes para nós, pessoal. Primeiro, notem que esse arquivo, eu vejo aqui em Name, que ele é um arquivo do tipo shapefile, tá? E ele também me mostra aqui, ó, aonde esse arquivo está guardado na minha máquina, tá? Então, ele mostra o caminho aqui, tá? Mostra o tamanho do arquivo, quando foi que esse arquivo foi gerado, e assim por diante. Se eu clicar num outro arquivo aqui, por exemplo, frigorífico, ó, ele já me mostra o outro dado, tá? Então, aqui, algo que nós podemos, quando nós clicamos no nome do arquivo, ele mostra aqui do lado metadados, o que são nada mais, nada menos do que a descrição sobre os dados, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, nesse caso de BR Regiões, nós temos algumas informações sobre esses dados, né? Os créditos, né? Esse dado veio lá do IBGE 2022, o link de onde esse dado foi baixado, né? Então, nós temos aqui o metadados e nós podemos, inclusive, editar esse metadados. Então, se nós clicamos com o botão direito aqui, ó, nós temos editar, a opção de Edit Metadata, tá? Então, ele vai abrir para nós o metadados do layer BR Regiões. Então, eu poderia, por exemplo, alterar o título aqui desse arquivo, né? Poderia, vamos imaginar aqui que eu quero tirar, né, esse 2022 e quero colocar aqui em outro local, né? Então, os créditos aqui seria, por exemplo, do IBGE, né? A descrição, né, o link da onde esse dado foi baixado, né? Algum resumo desse dado, então, ano, poderemos colocar aqui 2022, tá? Então, podemos adicionar aqui informações que nós temos interesse sobre esse dado, tá? Feito isso, nós vamos salvar essa alteração e nós vamos observar que quando nós voltamos aqui para o catálogo, ele já atualizou aqui para nós o metadados, ó. Então, olha, em Summary, nós escrevemos ano 2022 e no nome do arquivo nós tiramos, né, aquele underline aqui depois de regiões. Então, você consegue aqui nessa opção tanto visualizar o metadados, quanto você consegue editar o metadados, tá? Lembrando que metadados é dado sobre o dado. Então, isso é muito importante para você entender a procedência do seu dado. Nessa outra opção aqui, Geography, você tem, na verdade, uma visualização prévia
da geometria que esse arquivo está armazenando. Então aqui, veja que nós temos à esquerda do nome do arquivo uma representação, uma simbolização do tipo, né, de arquivo que você está trabalhando. Obviamente, isso aqui é um shapefile, então um arquivo vetorial, mas num tipo de polígono, tá? Então, um arquivo vetorial pode ser de ponto, de linha ou de polígono. E aqui ele está dando um indicativo que esse é um arquivo de polígono. Então, quando eu clico no nome do arquivo e peço para ver a geografia, né, ele me dá uma prévia do que é que esse arquivo contém, tá? E traz aqui, né, carrega aqui como fundo um mapa, né, só para dar um contexto geográfico para nós. Então, aqui a gente está vendo a componente espacial, né, do nosso dado geográfico. E aqui do lado em Table, nós temos como verificar a tabela de atributos desse arquivo BR Regiões. Então, nós temos aqui, por exemplo, o atributo FID, Shape, NM Região, sigla RG, área, quilômetro quadrado. E quantas feições tem armazenado nesse arquivo, né? Então, só lembrando que as feições são o número de linhas que eu tenho no arquivo. Então, aqui no caso, eu tenho 5 feições. E isso faz sentido, porque nós temos 5 regiões aqui no Brasil, tá? Então, da mesma forma que nós vimos, né, a tabela de atributos, nós podemos visualizar também, pessoal, como que esses atributos foram criados, né? Como, por exemplo, o tipo de dado que cada atributo ele permite ser armazenado. Então, para isso, nós temos que consultar aqui o design do dado, tá? E aqui em Fields ele vai nos mostrar o quê? Ele vai mostrar como cada atributo, como cada coluna, né, da tabela de atributos, ela foi planejada, né? Ela foi criada. Então, por exemplo, aqui a coluna NM região, ele está falando que foi criado como um tipo de texto. E esse tipo de texto, ele permite armazenar no máximo 20 caracteres. Então, se eu for escrever um nome que tenha mais de 20 caracteres, ele vai chegar no 20º e vai cortar o que passar disso, tá? Aqui, no caso de sigla RG, que seria a sigla da região geográfica, né? Também é do tipo texto e ele permite armazenar apenas 2 caracteres, tá? Então, isso aqui é quem projetou esse dado fez dessa maneira, ok? Então, aqui nós temos a possibilidade de entender como que cada atributo, né, da tabela ele foi projetado. Aqui, veja que área ele é um tipo double, ou seja, ele permite armazenar números reais, tá? Números com vírgula, por exemplo. É importante ressaltar que o ArcGIS ele tem então é um tipo específico de dado que nada mais é do que um contador, tá? Um contador de números inteiros. Então, ele começa lá do 0, 1, 2, 3 e assim vai. Então, cada elemento que você cria no seu arquivo ele vai ter um FID único, tá? Esse shape aqui, pessoal, ele é uma coluna da sua tabela de atributos para armazenar geometria. Então, no nosso caso, nós temos ali polígono, né, que nós vimos. Mas também teria essa coluna de geometry se fosse ponto, se fosse linha, se fosse multiponto e assim por diante. Então, esses 2 campos aqui, esses 2 atributos, eles são criados automaticamente pelo ArcGIS quando a gente cria o arquivo. Os demais atributos foram criados e assim como podem ser editados ou mesmo excluídos pelo usuário, tá? Bem, então, isso que a gente está vendo aqui para regiões, eu posso, por exemplo, ver para outros arquivos. Então, aqui, frigorífico, a mesma ideia, né? Se eu clico no nome do arquivo, aqui em Table, ele me mostra todas as linhas, né? Todos os elementos. Então, aqui, veja, eu tenho 207 linhas, ou seja, eu tenho 207 elementos nessa tabela, eu tenho 207 frigoríficos, né? Lembrando que as linhas são as feições. E aqui em Geography, eu consigo verificar esses elementos, né? Então, aqui eu tenho um total de 207 pontos, sendo cada ponto a representação espacial de um frigorífico. Se nós olharmos o projeto, né, desse dado, os campos,
nós vamos ver aqui, ó, que o FID também existe e o shape também. E cada um desses itens abaixo são, na verdade, uma coluna na tabela de atributos que tem lá o seu tipo associado, tem o seu comprimento que foi definido lá no momento em que a pessoa criou esse dado, tá? Veja que nem sempre essas informações são contidas aqui, tá? Bem, então, o ArcCatalog ele permite que nós tenhamos acesso aos dados dessa maneira, ok? Aqui embaixo, ó, nesse botãozinho à esquerda, se você clicar aqui, ele vai te dar uma prévia, né, da geometria, fica até mais fácil da gente identificar, né? Ele fala, olha, frigoríficos é um tipo de shapefile de pontos, tá? Então, a gente estava vendo aqui dessa maneira, e nós podemos ver aqui com a forma de representação um pouco mais esquemática, né? Então, por exemplo, aqui rodovia, ó, ela é um shapefile também, mas de linha, né? Então, se a gente clica aqui no elemento, de novo, ele mostra aqui a parte espacial, mostra aqui para nós a parte da tabela de atributos, ok? Então, sempre que nós temos um dado geográfico, nós temos a informação alfanumérica, que são os atributos, e a informação gráfica, né, geográfica, que são as representações desse dado, ok? Bem, aqui então, pessoal, nessa parte do ArcCatalog, nós temos a possibilidade de verificar os arquivos que nós vamos trabalhar, tá? Eu poderia, só complementando, trazer aqui quantas conexões de pasta for do meu interesse. Então, se de repente eu quero trazer uma outra pasta com outros arquivos, basta eu vir aqui em adicionar e ele vai então mostrando para mim item por item aqui, tá? É importante lembrar que ele não trouxe nada para dentro do meu map, tá vendo aqui, ó? Por quê? Eu apenas disse a ele que eu queria ver os dados aqui dentro do ArcCatalog. Então, o ArcGIS, ele tem o ArcCatalog, que é onde eu faço o gerenciamento dos meus dados, e a parte do map, né, aonde eu faço a visualização desses dados, a produção dos mapas, as análises, e a gente vai ver isso num outro vídeo, tá bom?